tarde. Estou aqui para falar sobre a loucura hoje, a partir de um livrinho extremamente pequenininho que chama O que é Psiquiatria Alternativa, escrito por Alan Índio Serrano, da coleção Primeiros Passos. Essa coleçãozinha é muito massa, porque ela tem vários livrinhos pequenininhos que falam sobre uma série de assuntos diferentes, mas de uma maneira muito interessante. Esse aqui é de Psiquiatria Alternativa e eu achei um outro de psicoterapia, que eu ainda pretendo trazer para cá também. Mas assim, a loucura é um tema muito importante para gente que trabalha com saúde mental. E conforme eu vou lendo, eu vou fazendo os meus grifinhos aqui, colocando os meus super post-its para eu me localizar no rolê, né? E a ideia daqui é justamente trazer algumas discussões que são importantes para que a gente tenha consciência e crítica o suficiente para que não caiamos? Que a gente não caia num local ainda de segregação, né, e de desvalorização do ser humano, a partir da forma como ele se apresenta, né, seja normal ou louco. Porque toda essa questão de loucura e normalidade, ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo, né, ela vem passando por uns lugares que cruzam com os interesses das pessoas, né, com jogos de poder e tudo mais. E é isso que ele traz aqui também nesse livro de psiquiatria alternativa. E aí, conforme eu fui lendo, fui tentando organizar algumas ideias aqui e eu vou compartilhar um esqueminha da tela para ficar mais fácil de a gente visualizar e olhar para a mesma coisa, né? Assim que eu descobrir como eu faço. Aqui, share screen. Aqui. Cá estamos. Vou aumentar aqui a minha imagem para ficar mais fácil um pouquinho. E é isso aqui, né? Esse é o sumário. Coloquei aqui para ficar um pouquinho mais fácil, a fotinho dele não espelhado, como fica aparecendo aqui no meu vídeo. E aí, seguimos, né? Ele começa a discussão toda com essa piadinha. Comecemos com uma das mais clássicas piadas sobre hospitais psiquiátricos. O visitante entrou no hospício, viu todos aqueles loucos e perguntou, né? Todos os loucos da cidade estão aqui dentro? Aí a resposta foi imediata: não, senhor, apenas aqui está o Estado-Maior, o grosso da tropa está lá fora, né? Quem é louco, né? A partir de qual ponto de vista que a gente está falando da loucura aqui, mas é só para dar uma descontraída para a gente começar aqui no rolê inteiro. A sociedade teme a loucura, né? A partir da loucura, né, dos doentes mentais, que acabam sendo bodes expiatórios, a gente canaliza todas as imperfeições dessas pessoas para essa galera, enquanto nós, imaculados, perfeitos e totalmente normais, ficamos aqui de boa, né, sem nenhum tipo de estigmatização ou categorização e nenhum rótulo ruim, né, que fale sobre os nossos defeitos e os nossos problemas. E aí a psiquiatria ela entra como um instrumento da sociedade para lidar, né, com essa loucura, a partir dos tratamentos e das condutas em relação a esse tipo de situação. E de uma forma ou de outra, a partir dessa ideia toda, né, de doença mental, de pessoas que são saudáveis mentalmente, a gente estipula um limite entre loucura e normalidade. E aí, a partir desse rolê que começa a criar um pequeno problema, né? Porque a psiquiatria, a ciência e todos os tratamentos, né, que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, eles são guiados pela ideologia e pela mentalidade da sociedade que está acontecendo ali no momento onde cada uma dessas condutas são praticadas. E aí a gente pensa, né, que a loucura ela é um produto da sociedade vigente, ela é interpretada conforme a época. Então, na Idade Média, por exemplo, né, nos povos pré-industriais, né, antes da Revolução Industrial, antes daquelas grandes fábricas, eles tinham certa tolerância à loucura e utilizavam muito dos rituais para tratar essas pessoas, né? Tinha um sentido religioso profundo por conta da importância que o cristianismo tinha. E é só a gente pensar que, assim, algumas crises psicóticas, algumas coisas nesse sentido, elas eram vistas como possessão, né? Como pessoas que estavam possuídas por outros espíritos e tinha muito um tratamento moral para tudo isso, né? Aí
tinha a galera que era um pouco, mais que tinham essas crises um pouco mais fortes, que saía um pouquinho dessa regra, né, do que era normal ou não, já era considerado como alguém que tinha pacto com o diabo, alguém que era bruxo, né, que tinha muito disso. As mulheres, né, que nem tinham nenhuma condição nenhuma, apenas tinham conhecimento, por exemplo, de ervas ou de medicina alternativa e já eram consideradas como bruxas, né, na antiguidade, então, passa tudo por esse local. E aí os diferentes, que no livro ele coloca como retardados, loucos e pobres, retardados eu acho que ele quer dizer talvez as pessoas com algumas condições, cognitivas um pouco diferentes, não sei, mas creio que sim, né. Então, os retardados, os loucos e os pobres eram respeitados porque eram parte do plano de Deus. E aí, tipo assim, Deus fez essas pessoas assim, né? Aconteceu assim, assim, assado. Então, a partir disso, a gente consegue ter a nossa conduta ali, né? Vamos ajudar, vamos fazer parte, né? Vamos amar o próximo e cuidar dele. E aí tinha um joguinho de interesse ali por trás também, porque ao amar o próximo, você era salvo também, né? Você ia para o paraíso. Você cumpria com as leis de Deus. Então tem esse joguinho de interesse já desde as antigas, né. E a loucura, o que a gente consegue ter plena certeza dentre todos esses locais, é que ela é considerada errada de alguma forma, né, quase como se pertencesse a seres humanos que deram errado ao longo do tempo. E aí nos pós-industriais lá, né, as pós-indústrias e depois da revolução industrial, no caso, o capitalismo, o pobre já é vagabundo, que o pobre ele é considerado antes como alguém que faz parte do plano de Deus, então a gente vai ajudar, né? Tipo, dar lá abrigo, vai trabalhar para conseguir talvez a comida, tu ajuda de outras maneiras, mas aí já depois da Revolução Industrial ele já não é mais assim, porque o pobre, ele não está gerando a economia, ele não está fazendo não está consumindo e não está contribuindo para o consumo de outras pessoas. Então ele já não serve para a sociedade. Já esse jogo de interesse, ele já não faz não faz com que as pessoas sintam a necessidade de ajudar essas pessoas, apenas exclua ela da sociedade, né? E aí, a partir desse tempo, a partir ali do século XVIII, os loucos, a loucura, né, o diferente, já era considerado quem tinha essa condição, qualquer que não se encaixava dentro dessas regras, já era considerado um parasita, né? E aí tinha uma questão da materialidade bem maior do que a questão da espiritualidade, como era ali, tipo, no período feudal, né, que era essa coisa do cristianismo e tal, que era mais forte. E aí essa galera que não estava contribuindo de alguma maneira para tudo funcionar, eram internados, né, nesses hospitais psiquiátricos, nos manicômios, né, ou eram colocados em asilos, em outros locais onde separavam eles da sociedade. E aí, esse internar tinha duas funções, que era afastar eles do convívio da sociedade e obrigá-los ao trabalho, né? Então, tipo assim, não, beleza, você pode ser sim, mas a gente vai tirar você do local onde você tá, você não pode ser vagabundo, você vai ficar ali dentro, longe de todo mundo, mas tu vai trabalhar lá. E aí passa a ser, tipo, a pessoa que não tá nessas regrinhas certinhas já é uma afronta, né? Como assim? E aí surge nesse rolê todo, né, a ideia de normal e de anormal, assim como a ideia da animalidade do homem, né? Tipo, quem não segue regras é um animal, é alguém que é alguma coisa que não humano, né? Que não é um ser humano digno. E aí qual que é, né, a não é um ser humano digno e que tem alguma coisa dentro de si que é muito mais instintiva e selvagem, né. E aí qual é o tratamento, né, para essa selvageria do homem que surge em algumas pessoas, né, ou que passa por cima da moralidade dele, né. Purgantes, sangrias, jejuns, disciplina, rezas, sacrifícios, punições pelos erros. Então aqui já começa a ficar um pouquinho mais, começa a vir um pouquinho mais do tratamento real para a loucura, né. Começam a se criar algumas formas de tentar lidar com isso, de curar isso.
E aí, a partir desses marginais, que eu digo ali que eles são internados, né, com dois propósitos, que é afastar a sociedade e obrigar eles a trabalhar, acaba se formando quase como se fossem depósitos de loucos, né, que é onde a galera vai jogando aquelas pessoas diferentes lá, ao passo que protegem os estáveis da sociedade e oferecem caridades aos necessitados, né? Então tem tipo um joguinho duplo ali de cuidado com essas pessoas, mas também de tirar elas da vista, sabe? Tipo, que os olhos não veem, o coração não sente, porque esses loucos, eles lembram a gente de condições nossas que a gente não gostaria de lembrar, né? Cada vez que a gente olha para eles, a gente lembra de coisas que nós também podemos ser, ou que somos, ou que a gente não manifesta em público, porque, cara, as condições são humanas e comuns a todos nós. Alguns manifestam isso de uma maneira, outros de outra, e aí tem toda uma questão moral que está passando ali pela sociedade, e aí ao invés de a gente aceitar o diferente, a gente passa a vê-lo como uma real afronta, né? Como alguém que está mostrando para nós, tipo, viu? Tu é um ser humano igual eu, tu também pode ser podre como eu, né? Então, se a gente tira eles assim do convívio, tira eles da vista, a gente não lembra dessas coisas, né? Que nós também somos humanos e também somos passíveis de todas essas coisas. E aí, na segunda metade do século XIX, já houve uma influência do positivismo com teorias mecânicas e simplistas, né? Como se o ser humano ele pudesse ser estudado a partir das ciências naturais, da observação, né? Aquela coisa mais pura, comportamento. Então, a partir dessa ideia positivista, assim, de observação e comprovação, tu exclui toda e qualquer subjetividade do ser humano. Tu coloca ele num local de objeto desprovido daquilo que nos faz realmente humanos, né? Que é essa nossa subjetividade. E aí, os loucos, já nessa época, eles são tratados como pessoas que não têm essa lógica, esse raciocínio, né? Esse pensamento lógico. Então, é quase como se eles fossem estragados, como se tivessem o cérebro estragado, né? Como se não fossem pessoas que funcionam corretamente. É uma existência errada, né? Incurável, incompreensível. E aí, a medicina não sabia direito como consertar essa galera, né? Mas, assim mesmo, internava eles nesses locais que deixavam eles lá meio que à mercê do mundo. E sem respeito nenhum, porque as condições eram extremamente precárias, sem identidade também, porque um louco é um louco, e dane-se, né? O que faz dele quem ele é como pessoa. E aí ele traz, né, que em 1923 surgiu a Liga Brasileira de Higiene Mental, que sonhava com uma higiene das paixões e defendia a filantropia e o ideal eugênico. E aí o ideal eugênico é aquilo que diz respeito à eugenia, né, que é um processo de aprimorar a genética humana, quase como se a gente tirasse essa galera do convívio social e não permitisse também com que eles tivessem relações com outras pessoas, desenvolvessem uma família, talvez, que isso fosse passando para frente. Dá para a gente pensar muita coisa a partir disso, e que se aproxima muito com o quê? Com a raça pura alemã, que também acreditavam que outras pessoas eram erradas, né? Que só lá os alecrim dourado podiam ter uma vida normal de gente humana. E, cara, esse ideal, imagina, 1923, cara, no Brasil, se aproxima muito de uma parada de racismo, assim mesmo, né? Moralismo que eu botei ali. E é bizarro pensar que muita coisa, gente, acontece. Imagina, né? Isso a gente tá voltando atrás, mas pausa tudo e pensa em como as pessoas tratam quem é diferente hoje. Tipo, alguém que não se encaixa naquilo que sei lá, entendem como normal ou como alguém. Acho que normal é a palavra, né? Que daí já sofre várias outras retaliações e ouve coisas ruins, e enfim.
Aí o hospício era um lugar para se isolar doentes, né? Excluir essa galera, incapacitava eles de conviver com os normais e vigiavam as atitudes deles lá dentro dos locais, né? A fim de não oferecerem perigo a si ou aos outros. Então tinha ali uma política de exclusão, reclusão e custódia, né? E qualquer alienado podia ser levado à força para o hospício, assim como era para as cadeias antes, né? Então, tipo assim, liberdade zero, né? Respeito zero, direitos zero. E aí, na página 33 ali, ó, não se fala em pureza da raça, mas se fala de neutralidade científica, e que essas pessoas são erradas, né? Por isso que eu acho importante a gente questionar muito a ciência. Tem muita coisa que a gente não consegue aprender, sim, mas a ciência também ela funciona a favor de alguns interesses e a favor de quem está também financiando, né, pesquisas e estudos. Então, tipo, é pesquisa que está sendo financiada por quem? Quais os interesses daquele grupo, né, de pessoas, enfim. E aí foram tentados diversos modos de tratar os doentes mentais, passando por camisa de força, lobotomia, drogas para amortecer e dopar os pacientes, porque, cara, eles não sabiam mais o que fazer para tratar realmente. Então, a lobotomia. Cara, os caras tiravam lá um pedaço do lobo frontal do cérebro, descaracterizava a pessoa, não resolvia porra nenhuma, mas fazia de conta que, né? E isso gerando gasto para o governo, para sei lá qual entidade que vai ofertar o que é necessário para fazer qualquer cirurgia ou qualquer tratamento que também passa por esses locais de drogas psicofarmacológicas, né? Medicamentos e tal. E se é tratado as pessoas com remédios, esses remédios precisam vir de algum lugar. Então tem todo um rolê da indústria farmacêutica também, que também faz girar a economia. Então nós temos um esquema ali que vai funcionando junto e fazendo com que tudo isso trabalhe de uma maneira que seja interessante para a sociedade, né? E aí vem o rolê da psicanálise, né, do Freud lá, que tem uma abordagem sobre o ser humano que desconsidera totalmente a parte social dele, só trata dele individualmente. E para a sociedade, o problema dos loucos é sempre individual, né? Eles são desajustados em relação à sociedade, nunca é a sociedade que é culpada pela forma como as pessoas reagem a ela e dentro dela, né? E aí a gente entra nessa questão de como as informações científicas, né, a ciência, ela trabalha em função de algo ou alguém. E aí quem são essas pessoas, né? E aí o Guattari, que é um teórico muito massa. Ele fala que qualquer problema que existe na sociedade está ligado a jogos de poder que permeiam as relações políticas de maneira geral, né? É interessante a gente questionar isso e é um pouco angustiante também, porque aí tu começa a perceber que tem muita coisa errada e pouquíssimas dessas a gente consegue mobilizar num curto período de tempo, talvez, né? E aí as forças que reprimem as ideias na cabeça das pessoas podem vir de fontes diretas ou indiretas, né? Diretas de ideologias políticas, ideologias religiosas, né? E aí as fontes indiretas, até as risadas do fundo de um programa, por exemplo, tá passando alguma coisa e eles botam aquele sonzinho de risos no fundo para induzir talvez a gente a rir junto ou dizer que aquilo é engraçado o suficiente, então tu pode rir. E aí a gente vai entrando, é quase como se fosse uma lavagem cerebral, assim, que todas essas instâncias vão fazendo para que a gente age de uma maneira que eles acham interessante. E quando a gente está pensando em problemas realmente, assim, em dificuldades, em tudo isso que permeia uma um aspecto negativo, talvez, da existência humana, cara, tem a ver com a sociedade. A gente está dentro da sociedade, dentro do contexto social nosso, seja da família, seja no trabalho, seja na escola. Não tem como a gente separar nós do mundo onde a gente vive, né? E não tem como a gente mudar a gente, né? Nos curar totalmente de alguma coisa sem que a gente cure também a sociedade, cara. Tudo funciona junto, tudo precisa trabalhar junto, né?
Aí surge uma rede de alternativas à psiquiatria, que buscavam os métodos e soluções locais, assim, ao invés de deixar os psiquiatras ou outros responsáveis pela saúde tratar diretamente essas pessoas, a própria comunidade conseguia se mobilizar e ajudar quem precisasse, né? Que passava por esse local da psiquiatria comunitária. Só que isso, ao invés de dar mais autonomia para a sociedade, acabou fortalecendo ainda mais a ideia de que a única coisa que podia curar as pessoas é a psiquiatria e a psicologia, não é a gestão pública, não são outras questões, né, que também fazem parte do funcionamento social. E aí sugere-se que quando o ambiente é violento, pode-se canalizar essa violência para fora, para os membros que não estão no mesmo grupo, quando, por exemplo, alguém de um bairro assalta ou rouba pessoas de outro bairro, ou instituições, ou outra parada assim. Ou essa violência pode ser canalizada para dentro, né? Da própria pessoa, gerando sofrimento, tipo psicose ou outras doenças mentais. E a lógica da psiquiatria comunitária acaba fortalecendo, né? Como eu disse antes, a dependência da população no setor, no setor, no estado, né? Ao invés de deixar ela mais autônoma. E aí a medicina comunitária gera um vínculo quase paternal ao oferecer programas educativos e acaba deixando as pessoas alienadas e dependentes do sistema, porque a independência das pessoas não gera lucro para o sistema. Então, perceba como é um livro pequeno, que tem o quê? 105 páginas. O texto acaba na página 105. Traz uma série de informações interessantes que, a partir disso, a gente consegue ainda estudar muito mais, né? Até traz indicações de livros também que eu botei aqui no final. Que, cara, é muito massa. E essa crítica à loucura é uma coisa que todos nós precisamos fazer, porque é só a partir disso que a gente consegue mudar alguma coisa, né? E na academia, assim, tipo, na faculdade e tal, a gente fala um pouquinho, mas muito superficialmente. E para além das falas, né, e das discussões teóricas, a gente precisa fazer isso na prática. E aí surge um nome muito massa aqui no livro, que é o Thomas Szasz, que ele é um psiquiatra, né, e sociólogo, acho que critica muito essa coisa da psiquiatria. Ele fala que a psiquiatria é uma forma de controle, que usa o tratamento para obter controle sobre a população. O psiquiatra diz se a pessoa é sadia ou não, diz o que ela tem que fazer para melhorar, diz quando, a partir de qual melhora que ela vai voltar a ser normal, né? E quando a gente categoriza alguém, cara, como doente, essa pessoa vai carregar essa marca por algum tempo, se não para a vida toda, né? E possivelmente esta marca, né, este rótulo, vai agir de maneiras muito pode agir de maneiras muito intensas no desenrolar da vida dessa pessoa, que ao invés de abrir possibilidades para ela, vai restringir. E se vai restringir a vida de outro ser humano, aí a gente já tem que começar a pensar, será que isso realmente é o correto, né? Será que esse é o propósito das ciências, né? Da, dos profissionais da saúde? Será que a gente não deveria ter uma conduta que melhorasse a vida, aumentasse as possibilidades de vida ao invés de restringir? Aí tem o rolê das comunidades terapêuticas também, né? Que mais para frente vai surgindo como possibilidades de reabilitação, mas que afasta as pessoas da sociedade para reabilitá-las para a sociedade. Então, tipo, não faz sentido, porque aí cria-se uma ideia utópica. Tu tá reabilitando as pessoas a viver num local que não tem nada a ver com aquele local para onde elas estão sendo readaptadas para. Então, se o sofrimento acontece dentro da sociedade, ele tem que ser curado, tratado dentro da sociedade, né? Essas comunidades terapêuticas ainda também tem uma coisa muito forte com doutrina. Então, tipo, tu também tá direcionando para um lado as condutas, tu também tá fazendo a pessoa caminhar para um lado que não necessariamente é o que faz sentido para ela, mas é o que tu acha correto. Aí volta para esse lugar da moral, né?
E aí tudo isso faz a gente pensar que nós estamos lidando com o ideal e não com o real, com o que realmente está acontecendo e com o que realmente acontece, né? E aí tem todo um negócio de, tipo, se assustar com crises, né, ou com qualquer outra coisa que seja uma reação talvez um pouco mais exacerbada, porque, meu Deus, tá tendo crise, tá tendo não sei o quê. Só que são nessas crises e nessas extrapolações que a gente manifesta coisas que não manifestaria em outros momentos. Ou seja, são a partir delas que a gente consegue também conhecer uma parte de nós que não surgiria em condições normais. E aí, quando a gente barra isso, a gente perde a oportunidade de conhecer alguns pedacinhos nossos que poderiam surgir e que podem ser extremamente importantes, né? E aí, para a gente ir caminhando assim pro fim, a gente precisa pensar sobre o sofrimento psíquico, né? O que é sofrimento? Como que ele é visto? Como que ele é discriminado? Como que a gente pode diminuir ele, né? E aí tem uma resistência enorme, né? Em testar abordagens novas, assim como de lidar com o diferente, porque o diferente ainda causa assombro. E se a gente realmente quer uma psiquiatria, uma psicologia que seja realmente dedicada a compreender e a lidar com o sofrimento, a gente precisa olhar para ele com abertura e com a noção de que a sociedade também faz parte das causas desse sofrimento, né? E aí aqui, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ah, rumo a uma psiquiatria alternativa, que são sugestões, né? Que a gente precisa conversar com profissionais, com a população de maneira geral, com os órgãos públicos, né, que contribuem para essa funcionar da sociedade, para que tudo funcione bem. Não adianta a gente olhar para tudo de maneira individual, porque para melhorar o individual, a gente precisa mudar o social, né? Senão a gente conserta tudo que tem que consertar, bota a pessoa de novo no local onde ela estava antes e ela adoece de novo e a gente continua nesse ciclo vicioso de adoecimento e de cura, que não resolve porcaria nenhuma, né? Aí não há como pensar ciências e abordagens humanistas sem levar em conta uma real democracia, todo mundo ser ouvido, todo mundo poder falar, todo mundo poder ser respeitado, ter os seus direitos, né? Psiquiatria alternativa precisa refletir e ajudar nas necessidades dos indivíduos, considerando que a sociedade do consumo tem papel crucial nelas, né? Quais são as necessidades das pessoas que estão sendo atendidas? Quais não estão sendo atendidas? Quais necessidades a gente ainda não consegue perceber que existem, né? Ao passo que também essas necessidades são criadas pela própria sociedade para que gere novamente a economia, para que gere lucro, né? Para que esse jogo de poder fique ainda mais forte, para que a sociedade mantenha-se com o poder sobre o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente faz, o que a gente deseja, né? E os profissionais só podem promover liberdade na mesma medida em que são livres. E para isso precisa-se de crítica, não repressão. E aí a gente para, estuda, critica, conversa, principalmente com pessoas, com outros profissionais. A gente precisa. Aqui eu coloquei indicações de leitura que mais tarde eu vou upar ali no. Botar um PDFzinho desse aqui que eu falei agora para ficar mais fácil para todo mundo ter acesso. Mas assim, a gente precisa criticar, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideias com outras pessoas para que a gente consiga entrar talvez em assuntos que sozinhos a gente não conseguiria. E aí a proposta daqui, né, dessa comunidade, da gente conversar, de eu conseguir trazer algumas leituras diferentes, algumas reflexões que eu faço, ao passo que vocês também trazem reflexões para mim. Acho que essa é a proposta por onde a gente deve começar a mudar alguma coisa, né? Parar, questionar. Questionar, trocar ideia, propor mudanças e tentar fazer com que as pessoas olhem para a loucura, para o sofrimento e para situações da vida que são vistas às vezes como negativas, como algo que pode ser positivo também, ou que a gente pode tirar algo positivo de.
Porque a vida tá aí, né, cara? A vida vai acontecendo, algumas coisas não são como a gente gostaria, mas a gente aprende a lidar. E a gente pode descobrir meios de tornar isso um pouco mais leve, um pouco mais interessante. Fechou, galera? Muito obrigada. Nos vemos na próxima.